Boa noite, espero que vocês estejam muito bem. Vamos começar mais uma live. Hoje é uma live muito especial, com uma convidada muito querida também. E hoje é uma live onde a gente não vai ter clube do livro, né? Não tem leitura hoje. O clube do livro foi encerrado semana passada, né? O livro Carinho e Firmeza com os Filhos, que é o que a gente estava estudando. Mas hoje eu recebo aqui a Adriana de Abreu para a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre a educação dos afetos, tá bom? A live que a Clara mais esperava. Vamos lá que eu vou colocar a Adriana aqui e a gente já começa a conversar. Vamos lá. Oi, Oi, Liz. Tudo bem? tudo bem e você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Ah, que bom. Prazer conversar com você. Pois é, a gente tem que marcar depois de conversar mais um pouco, ao vivo. Eu também acho. A gente precisa bater papo. Isso. Legal. Vamos lá, eu acho que é a primeira vez que eu faço uma live assim com a pessoa que eu tô conhecendo mais assim agora na live. Mas para mim Sim, isso não é impedimento. Pelo contrário. gente, Tentando sem dúvida, assim. Eu cheguei na Adriana e só mandei mensagem. Eu falei assim: eu vou na caruda, entendeu? Eu vou ser pentelha, bem sanguínea do jeito que sou, vou chegar lá e vamos ver o que acontece. O não eu já tenho, né? Isso, mas aí como você conheceu uma colérica que gosta de fazer tudo e abraçar tudo, eu só demorei um pouquinho por conta das minhas circunstâncias aqui, por conta dessa coisa do confinamento, da escola, senão a Sim. gente já poderia ter feito antes. Ai, legal, legal. Bom, então eu queria agradecer você aceitar o meu convite e estar aqui conosco hoje para a gente conversar sobre esse tema. E também eu gostaria de apresentar um pouquinho você, né, para que as pessoas que Tá? estão conhecendo o teu perfil agora também saibam um pouquinho de você. Então, se você Aham. puder começar se apresentando. Então vamos lá. Se alguém não, para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Adriana. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho o Pedro de 18, a Duda de 16, o João de 12 e a Paulinha que acabou de fazer 11. Tá fazendo 11 hoje. A gente marcou a live e na hora eu nem me dei conta que ia ser o aniversário dela. Mas aí Caraca! comemoramos ontem. Ontem que foi bastante comemorado já. Mas, enfim, eu atualmente sou diretora de escola. Comecei uma escola junto com um grupo de famílias, né, o Colégio Porto Real aqui no Rio de Janeiro. O colégio começou a funcionar em 2012, né, mas esse era um projeto, né, já antigo. Eu me envolvi com esse projeto já há mais de 10 anos, que a gente estava, né, nessa busca por começar essa escola. E, e antes do projeto, eu comecei a trabalhar com a orientação familiar. Na verdade, nem era um trabalho profissional, era um desejo mais assim do meu de me formar, de me orientar mais para poder ser uma mãe melhor, né? Porque o meu desejo sempre foi de ter muitos filhos. E eu sabia que se eu não tivesse preparada para isso, eu não ia conseguir dar conta, não é? Sim, sim. E de formação, em princípio, eu sou engenheira, né? Em princípio, a gente olha assim, nossa, nada a ver, como é que pode uma engenheira que foi parar nesse mundo da educação? Mas esse sempre foi o meu mundo, né? Mesmo dentro da engenharia, né? Antes da engenharia, eu já dava aula em escola de educação infantil. Né? Eu sempre Ah, gostei legal. muito de criança, sempre gostei muito dessa relação de sala de aula. E depois, durante a engenharia, eu continuei dando aula. E depois da engenharia, eu passei muitos anos ainda em escola, dando aula para pré-vestibular, né? Professora de física e matemática. E, e aí
resolvi, depois assim que a gente casou, né, eu resolvi dar uma parada com tudo para poder ser mãe, para poder cuidar de fato da minha família, porque uma vez que eu tinha demorado tanto para começar, eu falei, não, mas agora eu vou mergulhar de cabeça nessa história, né? Agora eu quero começar bem começado mesmo. Começar bem começado, exatamente. E aí foi isso, né? E aí com a necessidade à medida que eu fui entendendo o que era educação de filhos, né? Fui desenhando com o Felipe aí o nosso projeto de educação para as crianças, a gente foi vendo que a escola fazia parte desse projeto, né? Você ter a escola como a sua aliada, você ter uma escola que compartilhe com você esse projeto, é muito importante, né? E, infelizmente, logo com o Pedro, com a Duda, eu não encontrei isso, né? Pelo contrário, eu tinha, assim, uns embates, umas dificuldades muito grandes com a escola, que não conseguiam me entender, né? Sou uma mãe velha que chega lá e cobra algumas coisas e questiona outras e não entende outras, né? E foi a partir daí que veio esse desejo do colégio, né? Veio essa necessidade realmente. Porque, em princípio, eu achava que todos os colégios eram como o colégio que eu havia estudado, que era um colégio super familiar, que era uma educação personalizada, né? Aquilo ali, para mim, era a perfeição, era o ideal. E aí, quando eu me deparei com a realidade, né? Quase 30 anos depois, eu falei, putz, né? Tem alguma coisa aqui que a gente precisa fazer, né? Então, aí, eu tô nessa luta, né, de educação de crianças e de orientação de famílias, vamos contar aí, 18 anos, a idade do Pedro, né, do meu mais velho, quando essa aventura aí começou. Ai, que legal. E é isso, me apresentei um pouquinho, Lourdes. Bacana. É legal saber como o teu trabalho ele tem realmente uma relação muito próxima com a tua história, né? Não é algo separado. Isso. Legal. E ele foi surgindo, né? Eu costumo falar isso, né? Que esse meu trabalho ele foi surgindo, não foi algo que eu, de fato, corri atrás como uma formação profissional, né? Foi a minha formação profissional como uma mãe profissional. Mas aí, como é colérica, né? Ela já quer pegar, já quer sair fazendo. Não basta você consertar a tua casa, né? Você quer consertar de todo mundo. Isso. Todo mundo. Isso. Legal, isso legal. mesmo. Bacana. Bom, então, gente, hoje eu convidei a Adriana, que é essa pessoa muito especial, se apresentou um pouquinho aqui para nós, né? Para ela falar um pouquinho sobre educação dos afetos. Essa ideia surgiu, inclusive, numa conversa dela com o Ítalo, né? E aí, por fim, esse assunto acabou ficando. Eu falei, não pode deixar esse assunto ficar. É um assunto, eu acho, super válido, que tem sido abordado, de certo modo, hoje, né? Sempre vem essa questão da educação emocional e tal, né? Que está em alta. Mas a gente vê poucas pessoas falando disso com uma profundidade, né? Dentro do assunto. A gente enxerga isso de um modo muito superficial. E eu gostaria de trazer, justamente nessa live, um aprofundamento aí desse tema. Então, eu queria que você começasse falando pra gente, né? O que é essa educação dos afetos? O que consiste essa questão de educar os afetos de uma criança? Então, vamos lá. Primeiro que falar de afetividade, né, Lourdes, é algo bem difícil, né? A afetividade, ela é algo interior, é algo totalmente subjetivo e vai da experiência única de cada ser humano, de cada pessoa, né? Quem está de fora vai tentando, né, captar algumas pistas disso tudo e começar a tentar mapear isso, né, de forma a entender um pouco mais para quê, né, para poder ajudar num momento de necessidade, no momento em que você perceba, né, que algo está fora de um equilíbrio, fora de uma harmonia, né? Então, a afetividade,
ela vem... Ela é uma função nossa, né? Uma função psíquica, assim como a gente tem a nossa inteligência, a pessoa tem tem a inteligência, ela também tem uma outra atividade psíquica que eu também costumo chamar de motor. Ela tem um outro motor que move a pessoa, que é essa afetividade. Então, a afetividade é tudo aquilo que, devido às circunstâncias, vai impactar a pessoa e vai movimentar a pessoa, né? Vai trazer um movimento de percepção desse mundo. E esse movimento, ele pode gerar aí, né, sentimentos na pessoa, né? Ele pode movimentar a cognição da pessoa e pode movimentar o comportamento da pessoa. Então, é muita coisa, né? É uma área, assim, muito difícil da gente chegar e querer aprender. Só para você ter uma ideia, né? Acho que você deve saber. A própria palavra sentimento, sentir, que é captar pelos sentidos, ela só foi ser empregada, né, nesse sentido, realmente, com esse entendimento, lá no século XII. Então, até o século XII não se falava dessa apreensão através dos sentidos, né? E aí, essa percepção foi evoluindo, né, ao longo dos séculos, até a gente traçar hoje, né, nesse estudo contemporâneo, essa afetividade como esse conjunto de impactos que a gente vai recebendo e que vai influenciando as nossas percepções e os nossos movimentos para o mundo. E aí o que acontece, né? A gente pode... Os sentimentos, eles não são... A gente não tem como educar os sentimentos da mesma forma que a gente educa a nossa inteligência. A inteligência, existe método, né? Você consegue desenvolver uma técnica, você consegue desenvolver um método para chegar e educar essa inteligência. E o que é educar? É conduzir, né? É você dar um norte e mostrar para que uma forma dessa inteligência se desenvolver, né? E crescer e melhorar e, ao mesmo tempo, também buscar o bem, né? De um modo bem concreto, né? De um modo bem concreto a gente consegue fazer. De um modo bem concreto. Com apostila, com atividade e tudo mais, né? Exatamente. E os afetos? Será que os afetos, né? Será que esses sentimentos, eles são educáveis? Será que a gente consegue conduzi-los, desenvolvê-los, para que eles possam, digamos assim, crescer como cresce uma inteligência? Tá? Não dá, né? Dessa forma, digamos assim, com um método, com uma estrutura, e fazer com que sentimentos cresçam e se desenvolvam, né? Aumentem, subam de nível, digamos assim, isso não dá para fazer. Tá? Mas então não dá para educar os sentimentos? Dá. De certa forma, dá para a gente trabalhar essa questão dos sentimentos e da afetividade já desde muito cedo com as crianças. Tem autores que falam, né, já desde o nascimento, você já consegue trabalhar a afetividade da criança. Né? Mas, para mim, a grande questão, né, dentro da educação dos sentimentos, dentro dessa questão da afetividade, o que é? Sempre que nós somos impactados, né, por alguma realidade, os nossos sentimentos, a nossa afetividade, ela vai gerar ali na gente algo positivo ou algo negativo. Não existe uma percepção neutra dos acontecimentos no mundo dos afetos. Ou vai gerar uma atração ou vai gerar uma repulsa. Ou vai gerar uma aprovação ou vai gerar uma negação. Tá? E como é que o ser humano funciona?
né, nesse campo sensível, a gente vai sempre, né, fugir daquilo que nos causa repulsa, aquilo né, que nos machuca, aquilo que nos traz... né? Isso, qualquer sentimento, qualquer questão negativa, o ser humano tende o quê? A rechaçar. Então, se a gente deixa, né, a criança se movimentar desde muito cedo só na base dos sentimentos, tá? Qual vai ser a movimentação dela? Ela vai estar sempre, né, refugando, sempre colocando de lado aquilo que ela percebe como negativo, tá certo? Que ela sente como negativo. Só que acontece o quê? Acontece que essa criança ela ainda não tem uma inteligência bem formada para fazer algum nível de avaliação. E de avaliar se, peraí, isso que eu estou sentindo negativo é bom ou é mal? Né? Faz bem para mim ou faz mal para mim? Ela não tem essa capacidade, né? Para a criança, ou para um adulto mal educado no nível de afetividade, né? Tudo o que me incomoda, que me desperta sentimento negativo, eu associo a algo que faz mal para mim. Então, eu me afasto daquilo, né? Eu fujo daquilo. Quando, na verdade, a gente sabe que tem muitas coisas, né? Que os nossos sentimentos dizem não, mas que aquilo é o melhor para a gente. Né? Então, a gente precisa educar a nossa... preparar, digamos assim, a afetividade das crianças através da educação da inteligência da criança, tá bem? E de um outro motor, de um terceiro motor que faz com que realmente as coisas aconteçam na nossa vida, que é a nossa vontade. A vontade também dá para educar com método. A vontade dá para fazer com que ela evolua, que ela cresça, que ela se desenvolva, tá bem? Para ela ficar bem robusta. E aí sim, eu tenho uma inteligência que ilumina o meu caminho, né? Que mostra o caminho certo a ser percorrido, não é isso? Eu tenho meus sentimentos que me dizem ali o que me agrada e o que me desagrada, mas eu tenho a minha vontade que fala, não, isso me desagrada, mas a minha inteligência me mostra que é o melhor a ser feito. Então, se eu tenho a vontade forte, o que eu faço? Eu faço. Eu faço o que deve ser feito. Não é isso? Então... Ou você foge, às vezes, daquilo que te agrada, mas que você sabe que não é o bem em si, né? Como, e que não é o bem, exatamente. Quando a criança, numa situação aqui pensando, a criança ela vai lá e ela bate no irmãozinho, né? E às vezes ela acha graça naquilo. As crianças dentro da ingenuidade delas, digamos assim, né? Do como são dominadas pelo sentimento, ela acha graça naquilo. Mas aquilo não foi algo bom, né? Por mais que ela tenha sentido certa felicidade naquilo, né? Não foi algo bom, não foi algo benéfico, né? Então, quando a gente acaba educando a vontade, a gente puxa essa criança também dessa situação, né? Exatamente. Ela ir percebendo isso, né? Então, trabalhar, quando a gente trabalha educação da criança, a gente tem sempre que trabalhar esse tripé, trabalhar o equilíbrio desses três motores. É trabalhar a inteligência da criança, trabalhar a vontade da criança e preparar e dar condições para ela para um bom ambiente afetivo, um bom ambiente de afetividade mesmo. Porque, na minha visão, né, o que melhor pode, de fato, educar a afetividade é o exemplo dos pais. E a atuação dos pais em termos de princípios, de limites, como é que sumiu a palavra agora, né? De uma base, de uma estrutura realmente de referências para essa criança. A criança ela precisa ter sempre referências, tá, fora dela,
para ela poder avaliar junto com a inteligência se aquilo é bom ou se aquilo não é bom. E no princípio, quando as nossas crianças ainda não têm essa razão bem formada, né, não têm essa inteligência bem formada, cabe aos pais serem essa referência de inteligência para a criança. Né? Uhum. Cabe ao pai dizer, não, isso é melhor para você, isso não é bom para você. Né? Isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui você deve fazer, isso aqui você não deve fazer. Uhum. Então, se a gente quer começar desde já a educar bem a afetividade dos nossos filhos, a gente precisa, né, como eu tenho sempre falado aqui, né, é exercer a nossa autoridade. Porque o que é de fato a autoridade? É orientar os filhos, é dar esse norte para os filhos, com base, né, no que a gente acredita que seja o melhor para os nossos filhos. É isso? Uhum. Com certeza, com certeza. E dentro de tudo isso que você colocou pra gente, eu vejo que hoje, né, cada vez mais, a grande dificuldade é justamente os pais se colocarem nessa figura de autoridade, né? A gente acabou de ler aquele livro Carinho e Firmeza com os Filhos, e que a gente tem um clube do livro e a gente estava estudando esse livro. E ele fala justamente sobre isso, ele fala, antigamente, né, existiam outras dificuldades, não tinha máquina de lavar para pôr a roupa das crianças, né, não tinha micro-ondas. Mas, em compensação, os pais, eles podiam exercer a autoridade livremente, né? Então, um exemplo, se você visse ali um pai corrigindo uma criança numa pracinha, porque ela estava fazendo alguma birra, ou porque ela tinha batido num coleguinha e tal, o pai ia lá, ele corrigia essa criança, e ele não era criticado por isso, né? Mas hoje em dia, se você pede disciplina de uma criança, as pessoas elas costumam olhar torto, né? Como que você acha que a gente pode lidar com isso? Você acha que existe uma forma da gente se manter firme dentro disso, de não ouvir essas vozes alheias, né, dentro da sociedade que minam a nossa autoridade? Então, a primeira coisa, né, Lourdes, é a gente ter muito claro o que a gente quer para os nossos filhos. Né? O que eu quero? E o que eu quero em termos de valores. Né? Eu quero desenvolver meu filho, como eu quero desenvolver a personalidade do meu filho, como eu gostaria que, de fato, o meu filho fosse. Né? Um adulto lá na frente, um adulto maduro, responsável, capaz de arcar com as suas responsabilidades, capaz de escolher o bem, né? E com isso, de fato, ser feliz, né? Mais do que, não, quero que meu filho seja engenheiro, quero que meu filho seja médico, quero que meu filho faça intercâmbio, não sei aonde, quero... Então, muito mais do que isso, né? É a gente ter em mente esse conjunto de valores que nós vamos passar para os nossos filhos e que nós vamos procurar formá-los dentro desse conjunto de valores. Né? E sempre sabendo que existe a questão da liberdade, que por mais que nós eduquemos, por mais que nós sejamos um bom exemplo para os nossos filhos, nada garante, não é garantido que eles vão fazer essa escolha, porque eles são livres, né? Eles podem escolher o que de fato tiver na cabeça deles. Mas se eles forem bem educados desde muito cedo, né, dificilmente eles farão uma má escolha. E se fizerem essa má escolha, certamente um pouco mais à frente vão se arrepender, vão ter né, força aí para se arrepender e voltar e redefinir o rumo da vidinha deles. Não é isso? Então a primeira coisa é essa, Lourdes, é a gente ter em mente o que eu quero de fato para o meu filho. O que é o melhor para o meu filho? Quais são os valores? Né? Uma vez tendo isso definido, né, a gente tem que se pautar em, primeiro, nós vivermos a partir desses valores. Não adianta eu querer transmitir uma coisa para o meu filho que eu não vivo. Então, eu tenho que procurar eu mesma me formar, eu mesma me desenvolver nesses valores. Né? E a partir do momento que eu sei que aquilo ali é o melhor para o meu filho, camarada, infelizmente, quem está aqui do lado, quem não aprova, quem faz cara feia, eu só posso fazer o quê? Lamentar.
Uhum. né? Lamentar. Uhum. Às vezes, infelizmente, a gente pode ter essa pessoa que nos critica, essa pessoa que nos até exige, né, muito próximas. Às vezes pode ser uma avó, né? Pode ser uma sogra que já cumpriu com a sua obrigação de educar os seus filhos e que agora quer curtir os netos, né? E que acha que esses valores, essa forma com que você está, né, transmitindo isso e exigindo isso, está muito, sei lá, muito exigente, muito dura, alguma coisa. Então, cabe aí a gente ter paciência para conversar com elas e mostrar o nosso ponto, o porquê que nós estamos fazendo isso, que estamos fazendo isso, né, de caso pensado, de caso estudado, de caso refletido e em comum acordo com o marido. Uhum. Então, paciência, é tocar. Então, por isso que eu falo a importância da escola, né? Se você tem esse conjunto de valores, você quer educar o seu filho nisso, e de repente o seu filho, né, está dentro de uma sala de aula que a professora não valoriza isso, que as mães dos amigos não valorizam isso, aí você vai numa festa, você vai no parquinho, você tem que estar sempre se justificando, tem que estar sempre se explicando, né? Isso cansa, Sim. e tanto justificar para os outros quanto para o próprio filho. Né? Então, Uhum. esse é um papel muito importante da escola. E a partir do Uhum. momento que a gente vai, né, mantendo essa constância no nosso agir, e à medida que eles vão crescendo, é muito rápido a resposta. A resposta é muito rápida. Uhum. A gente vê, cara, realmente, né? Eu fiquei aqui uma semana, insisti nesse pequeno ponto, 2 semanas, um mês, e eu já estou vendo uma mudança, já estou vendo uma transformação, já vejo um início de transformação. Então, isso vai animando a gente, fazendo com que a gente não desista, né? Uhum. Mas Legal. sabendo isso, né, Lourdes, que é para o resto da vida, cara. É Uhum. algo Legal. que é muito exigente, né? Nos exige muito. Sim. Basicamente, para você conseguir educar o afeto de uma criança, antes você tem que aprender a educar o seu, né? Porque muitas vezes a gente Sim, age dentro de tudo isso com uma ideia de aprovação mesmo, né? Então, poxa, sim, mas aí a minha sogra vai ficar chateada, mas o meu marido, mais o vô, mais o tio, não sei o quê. E a gente vai criando e a gente nunca tem boca, às vezes, para ir lá, expor para o outro, apresentar, né? Dar os nossos argumentos, porque a gente quer ser querido, né? E aí, pelo nosso bem-estar, muitas vezes a gente deixa isso de lado, né? E aí é isso, onde gera toda essa isso. situação. Então, Lourdes, a afetividade, ela só consegue, de fato, ser educada Aham. num ambiente onde você tem esses limites, né, bem definidos e bem claros de atuação. Tá? Uhum. Isso vai gerar uma possibilidade, né, de amadurecimento afetivo do seu filho. Tá? Uhum. Agora, se a mãe não tem essa maturidade, ninguém consegue dar o que não tem. E hoje Sim. em dia, a gente vê muito isso. Né? As pessoas muito imaturas, as mães muito imaturas. Então, se Totalmente. ela não tem uma maturidade de ver algo que é custoso, mas que é importante que ela faça, ela acaba que ela desiste, né? Uhum. Olha, é custoso eu ter que bancar aqui para minha sogra que o meu filho vai ter uma rotina de sono. É Uhum. custoso bancar aqui, né, na escola que o meu filho não vai bater nos amigos, que não é certo ele revidar aqui dessa forma o fato dele ter apanhado, e a professora lá Uhum. incentivou, não, bate de volta no seu amigo. Né? Então, Uhum. isso custa. E aí, a mãe que não tem essa maturidade, que ela depende da aceitação do outro, né, ela acaba desistindo. Então, ela não tem Uhum. como amadurecer a afetividade do filho dela. Uhum. Então a gente tem que buscar, primeiro, né, se eu quero educar a afetividade do meu filho, eu tenho que educar a minha afetividade. Eu tenho que olhar para mim e ver, né, as minhas escolhas são em função dos meus prazeres? Eu só faço o que eu gosto? Eu só faço o que me dá prazer? Eu só faço o que não me exige? Né? Uhum. Ah, não, Uhum. mas para mim
isso aqui tá bom. Peraí, é para você ou isso aí de fato é o certo? Né? Então, quando você começar a avaliar se as suas escolhas estão na base somente dos seus gostos, né? Então, olha, para um pouquinho, tem um sinal de imaturidade. Tem um sinal de maturidade aí. Então, vamos amadurecer esses afetos. Então, como é que eu amadureço um afeto de um adulto? Amadurecendo primeiro a inteligência dele, né? Vai lá, estuda. Sem relação à educação do seu filho, estuda o que você precisa fazer. Poxa, eu estou lendo aqui, eu estou vendo que é importante que o meu filho tenha uma rotina de sono. Eu estou vendo que é importante que ele já, por volta de 1 ano, esteja dormindo sozinho. Ah, mas eu não consigo ver o meu filho chorando. Olha, então aí é o seu sentimento que está controlando você. Você não consegue, isso dói o seu coraçãozinho ver o seu filho chorando? Preguiça de ter que ir lá no outro quarto, vai ser mais prático. A gente vai tentando vai ser mais prático. Então, exatamente. Então, não, eu não quero me sacrificar por isso e também, ao mesmo tempo, isso dói o meu coraçãozinho ver o meu filho sofrendo. Né? Então, o que isso está mostrando? Uma imaturidade sua. Né? Você estudou, você ouviu pessoas, né, que têm mais experiência e que conhecem e que já conseguiram excelentes resultados, te falaram isso, elas têm autoridade para te falar isso. E você não aceita, você faz, né, o que o seu coraçãozinho está pedindo, então você está sendo aí, de fato, imatura. Então vamos lutar contra isso. Né? Vamos não, deixa eu fazer o que é o certo. Por mais que me doa não deitar na cama do meu filho. Ah, mas é tão gostoso, eu deito na caminha, ele dorme ali comigo. Né? Então deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Então, apesar da gente estar trabalhando, né, nesse caso aí, uma autonomia da criança, eu também estou trabalhando a afetividade dela. Né? Eu estou mostrando ali para ela, eu estou deseducando ela afetivamente. Olha, faz só o que você gosta. Faz só o que te dá prazer. Se você não gosta, você sente saudade da mamãe, isso mesmo, você pode chorar e berrar e só dormir quando você tiver o prazerzinho da mamãe aqui do seu ladinho. Né? Totalmente. E, Adriana, me fala uma coisa. Dentro de tudo isso, você já falou que é muito importante, né, que os pais estejam muito envolvidos nisso, que toda a comunidade onde essa criança está inserida, né, na escola, no parquinho, enfim, tudo esteja comunicando a mesma coisa, né? Mas e quando o casal tem dificuldade de comunicar a mesma coisa? Porque várias vezes tem isso, é igual a questão de briga na escola. A mãe vai lá e fala, não, você não pode revidar, você tem que aprender a perdoar, você tem que procurar a tua professora, falar pra ela, você não pode, né, deixar que o outro te agrida, mas você não pode agredir o outro. E aí, muitas vezes, o pai vai lá e vira e fala assim, não, filho meu não vai apanhar na escola. Se apanhar lá na escola e não bater no colega, vai apanhar em casa também. Apanhar em casa. E aí, como é que a gente lida com essa situação? Você acha que a educação dos afetos ali, né? Nesse caso, quando a gente vai trabalhar com o marido ou com a esposa numa situação de divergência, também deve começar pela educação da inteligência? Primeiro passo? Sim. Essa questão é essencial, né? Para você educar os afetos, você trazer esse clima equilibrado de afetividade para casa, é porque você tem que estar em equilíbrio com o seu parceiro. Se não houver esse equilíbrio dentro de casa, por mais que você estude, por mais que você tente, você está causando um ambiente com circunstâncias muito conflitantes e que vão desequilibrar essa criança. Então, o primeiro passo é esse processo de autoeducação, né? De autoamadurecimento. Vou crescendo a minha inteligência, vou entendendo o que é o melhor, o que eu devo fazer, vou pegando ali ferramentas técnicas para ver o que eu vou fazer, pego a minha vontade ali e faço com que a vontade, né, escolha fazer o bem
Fazer o que eu devo fazer e não o que meu sentimentozinho tá mandando eu fazer, né? Então, com isso eu tô me amadurecendo, eu tô levando esse processo. Agora, é preciso, né, que o meu companheiro ou que a minha companheira também estejam nessa luta, tá? Pelo menos diante da criança, num clima de casa, é preciso que eles se tornem um bloco, né? Eu falo que a mãe e o pai unidos, eles se tornam um bloco sólido para a criança poder se desenvolver. Se não houver essa parceria, o que acontece com a criança? Essa criança, ela se torna uma chantagista dominadora. Ela entra para dominar um dos dois ou os dois, dependendo da fraqueza, né, do mais fraco. Se os dois forem fracos, ela domina os dois. Se um for fraco, aquele que é o fraco, ela vai dominar, vai tiranizar. A criança tem essa capacidade, né? Então, novamente... Eu atendi uma criança uma vez, uma menina, 8 anos, e dentro das nossas conversas, assim, os pais eram divorciados, né? E eu acho que isso daí muitas vezes acaba implicando também nessa falta de comunicação, né? Que as pessoas têm que ter essa noção que mesmo com o divórcio ainda existe uma criança ali, então precisa haver uma unidade em certo pensamento, né? Em questão dessa criança. E o que acontecia era justamente isso, né? Os dois não tinham essa unidade. Então era incrível, porque foi uma coisa que desconstruiu totalmente na minha cabeça a questão daquela criança completamente inocente, sabe? Essa criança digital que a gente cria essa visão, né? E apesar de ter muito bem consolidada a noção do pecado original e etc., não era uma coisa que eu via na prática, assim, acontecendo com gravidade, né? Sempre via aquelas coisinhas bobas da criança, mentiu que comeu um chocolate, né? Jogou culpa no cachorro, essas coisas bobinhas. E eu atendi uma criança que ela manipulava a mãe dela, né, para ganhar presentes caríssimos. A mãe dela estava endividada, bem endividada, porque ela queria presentes caros. E aí, numa das conversas que eu tive com essa criança, nós, dentro do consultório conversando e tal, e aí eu virei para ela e falei, olha, mas você acha que esse é o momento de você pedir essa boneca para sua mãe, né? Você acha que esse é o momento ideal de você, né, colocar ela numa situação dessa? Porque você sabe que ela tá fragilizada, né, e tal, não sei o quê. Porque ela já falava isso, né? Ela falava, minha mãe tá triste, e aí eu penso que ela me dá, né? E aí, colocando isso, ela falou assim, não, eu vou, sabe por quê? Porque se a minha mãe não quiser, o meu pai, ele vai me dar. Porque se ele ficar assim, que ele não quer dar o dinheiro pra comprar minha boneca, eu pego uma chupeta e eu faço cara de bebezinho, e ele fica com dó de mim, e vai lá e compra. Então eu fiquei assim, ó. Sabe? Porque é uma coisa que a gente não costuma ver. Então, chegou um ponto, né, onde essa questão da afetividade dessa criança foi tão mal educada, né? Foi tão mal educada que chegou um ponto de você perceber até um desvio de caráter, né? Que isso levou. Isso. Dentro de todo o processo. Então, pode se agravar muito, isso, né? Isso que você falou, Lourdes, né? Da gente acreditar na inocência, de fato, as crianças, elas têm uma inocência dessa percepção de mundo externo. Uma ingenuidade, né? Uma ingenuidade, exatamente. Mas ela tem uma capacidade afetiva, porque esses afetos estão ali desde muito cedo, né? Porque o que faz uma criança? Bem, tem um reflexo da fome, ela vai chorar. Mas o que faz, de fato, uma criança conseguir, uma criança de 2, 3 meses, muitas vezes conseguir manipular ali uma mãe para poder receber colo? Né? Ela faz isso de modo puramente consciente? Lógico que não. Mas ali tem toda uma afetividade já envolvida, né? Então, a nossa afetividade, ela apesar de toda a ingenuidade de uma criança, dessa pureza, a nossa afetividade, ela é desequilibrada. A gente não nasce com uma afetividade equilibrada e que vai desequilibrando, né? A nossa afetividade, ela tem um desequilíbrio ali, né? Ela vai puxar a gente sempre, né? A tendência, se a gente não tem essa vontade, essa inteligência definidas, bem orientadas, a nossa afetividade vai sempre levar a gente para o buraco.
E já leva a criança desde muito pequena para o buraco. Você contou essa história aí dessa menina de 8 anos. Eu vou pegar aqui um exemplo mais recente meu. Eu vou pegar um exemplo de fora da escola, né? Eu estava na academia fazendo atividade, e do lado da minha sala tem a salinha de balé das criancinhas, tá? Aí vinha a pequenininha que devia ter 2 anos, sem brincadeira, Lourdes, 2 anos. Eu perguntei ali, depois, né, eu assisti uma cena assim tremenda. A pequenininha não queria entrar para o balé. Aí vinha a avó com ela no colo, falando, prometendo mundos e fundos, botava ela lá na salinha. Daqui a pouco ela saía da salinha, daqui a pouco vinha o avô. E trazia, e de papinho, e de melada, não sei o que lá, botava ela lá dentro, daqui a pouco ela saía. Aí vinha a babá. E conversava, e prometia mundos e fundos, colocava ela lá dentro, daqui a pouco ela saía. Ela ficou nesse entra e sai por mais de 40 minutos. Ninguém conseguiu chegar ali e definir para ela o que era o melhor para ela. O que era o certo a ser feito. Eles deixaram ali o tempo todo o sentimento da criança, que eu não sei exatamente qual era, se era medo de estar naquela sala, se era tristeza, ou se era... O que era, não importa, tá? Eles deixaram que esse sentimento movimentasse essa criança e definisse a tomada de decisão dos adultos. Né? Então, uma criança de 2 anos, ela vai manipular. Se ela não tem isso, se ela não tem esses limites, se ela não tem essas referências do que ela deve, ou do que ela pode ou não fazer, ela vai manipular com base nos sentimentos. Tá certo? Então, para a gente diminuir essa área de atuação da criança, então é muito importante isso, essa conivência positiva dos pais. Né? Primeiro, um clima de respeito entre os pais. Não necessariamente a gente vai concordar o tempo todo, tá certo? Mas a gente precisa respeitar a opinião do outro e sentar com argumentos. Muitas vezes, muitas mães me procuram, né? E lá no colégio, olha, Adriana, vou chamar aqui para tutoria, mas você já está preparada, ó. Ele não se convence disso, convence ele para mim, pelo amor de Deus. Ou o contrário, convence ela para mim, pelo amor de Deus. Então vamos lá, a gente tem dados, a gente tem critérios objetivos para iluminar a consciência, a inteligência do outro. Então vamos usar isso ao nosso favor. Agora, se a gente quer convencer o marido com base no nosso sentimento, não vai convencer. Né? Puxa pela inteligência dele, mostra o que você está estudando, mostra por que isso é bom para sua filha, mostra por que isso é bom para sua família. Né? Você vai conseguir trazê-lo para próximo de você. Então, outra coisa importantíssima, né, é evitar essas discordâncias na frente da criança. A gente vai discordar muitas vezes, né, a gente pode sair até, né, lá no supapo, mas longe das crianças. Depois que as crianças forem dormir, tá? Mas, ao longo do dia, a criança precisa de um clima em casa, né, de um afeto respeitoso entre os pais, demonstração de carinho entre os pais. A criança, ela precisa também se sentir ali, né, receber essas demonstrações de carinho para ela, se sentir importante em casa. Agora, se sentir importante não significa se sentir a rainha da casa, a dona da casa, a majestade da casa. Não é isso. É mostrar que ela faz parte da família, que ela é importante nessa família, né? Mas que não é ela quem manda. Né? Que não é ela que manda. Então, outros exemplos, né? Outras questões que são muito importantes para manter esse bloco unido de pai e mãe, para dar essa firmeza afetiva para as crianças, é o perdão. É o pai e a mãe conseguirem, não é, se perdoar e perdoar os outros. A criança precisa ver esse clima, né? Um clima de tolerância, o quanto eu consigo, né, tolerar determinadas ações e desculpar essas ações. Por quê? Porque eu quero o bem para aquela pessoa agora, né? Eu não vou reagir agora
porque não é o momento, não vou no ímpeto, agora eu vou pensar como é que eu vou fazer. Então, tudo isso vai criando um clima, um ambiente afetivo positivo dentro de casa, né? Vai fazendo com quê? Com que a minha autoridade, né, cresça ali diante da criança. A criança passa a me olhar com uma certa, né, admiração e com entendimento de que, poxa, mamãe sabe o que é o melhor. Mamãe às vezes me pede, me exige alguma coisa aqui que eu não gosto, mas mamãe sabe que isso é o melhor para mim. E as crianças, elas pedem isso, né? Porque elas se equivocam. O sentimento faz com que elas se equivoquem. Então elas precisam, olha, me diz o que eu preciso fazer. E à medida que elas tentam e fazem diferente, elas percebem que realmente mamãe tinha razão. Me ferrei com essa minha escolha. Né? E com isso a gente vai, de fato, conseguindo aí essa afetividade mais equilibrada, né? Uma afetividade mais saudável para os nossos filhos e, consequentemente, para a gente também, né? A nossa afetividade estando equilibrada, a gente vai transbordar isso e conseguir isso melhor para os filhos. Sim. E é importante lembrar que isso também é um processo, né, de maturidade. Então, eu vejo que muitas vezes os pais se frustram muito com esse assunto de educação, né, de educar a afetividade das crianças, porque eles esperam que a criança com 2, 3 anos, ela tenha uma vontade tão educada, né, que muitas vezes até um adulto tem dificuldade com isso, né? Prova disso é vencer o tal do despertador. A gente que é adulto, muitas vezes fica brigando com o despertador, com sonequinha, que a gente adora, né? 5 minutinhos, 5 minutinhos. Isso. Mas das crianças a gente cobre uma outra postura muitas vezes, assim, né? E para ontem, né? E eu vejo que dentro desse processo, muitos pais, eles entram na questão de suprimir, né, o sentimento da criança. Então, não pode chorar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode respirar, não pode... E sempre fica nessa coisa, né? E tem crianças até que acabam tendo mais dificuldade, perguntaram aqui até na questão de temperamento, pensando nas crianças que têm uma impressão, né, mais profunda, ou seja, aquele sentimento que impacta muito mais aquela criança, né, como no caso daqueles que têm temperamentos secos. Sim, secos, como os coléricos, como os melancólicos. Melancólicos. Sim. Muitas vezes a questão é justamente, o pai suprime tanto, que aquilo já era uma coisa, muitas vezes, que para a criança era difícil de demonstrar, né? E quando ela cresce, isso piora muito mais. Como que você acha que a gente pode encontrar esse equilíbrio, né? Isso. Então, isso que eu ia também falar, faz parte desse projeto, né, Educar na Afetividade, a gente ensinar para os filhos o que eles estão sentindo, nomear para os filhos, mostrar para os filhos, fazer com que eles entendam minimamente o que eles estão sentindo, né? O que o irmãozinho está sentindo, ou o que você mesmo está sentindo naquele momento, né? E dando uma orientação, olha, meu filho, você bateu no teu irmão agora, né? O nome disso é raiva. O teu irmão tirou o seu brinquedo da sua mão, você queria continuar brigando. Eu entendo você. Mostrar que a gente entende o sentimento dele, né? Você ficou chateado, você ficou aborrecido com isso. Eu te entendo, mas isso não justifica, né, você bater no seu irmão, porque você vai também, né, causar uma dor no seu irmão. E chamar o irmão e trazer... Meu filho, vem cá, olha aqui, olha o seu irmão chorando. Você acha que ele está feliz assim? Esse choro aqui é por quê? Né? Você provocou uma dor lá dentro dele. Ah, mas eu não bati nele, eu só tirei o brinquedo da mão dele. Ok, mas doeu lá dentro dele. Né? Ele não estava esperando por isso. Esse brinquedo, essa brincadeira para ele agora, nesse momento, era muito importante. E você desfez a brincadeira. Né? Isso. Então, você vai nomeando, você vai explicando para um, vai explicando para o outro, vai falando que você entende, né? E não para que ele né, não sinta isso. Não existe, né? Você vai, olha, não chore, não sinta essa dor, né? Porque você tem que perdoar. Não é isso. Você está sentindo. Agora,
vamos ver como você vai expressar esse seu sentimento, né? Essa sua raiva na hora. É agredindo de volta? Ou você pode, né, conversar com seu irmão e falar, olha, não gostei. Isso doeu aqui dentro de mim. Eu gosto tanto de você, por que você me maltratou dessa forma? Né? Então, buscar um diálogo, buscar explicar para o outro e fazer com que o outro ouça, ensiná-los a ouvir o outro também. Então, tudo isso vai ajudando, né? E, às vezes, quando você teve um ataque de raiva, você deu um grito em casa, né? Daqui a pouco, quando você se acalmou um minutinho, né? Volta, chega aqui, olha só. Isso que a mamãe sentiu agora foi uma raiva tremenda. A bagunça que vocês fizeram, a mamãe não estava esperando por isso e a mamãe perdeu o controle. Quando a gente tem raiva, muitas vezes a gente perde o controle. Então eu queria aqui agora me desculpar com vocês, porque a mamãe é um adulto e a mamãe, né, tem a obrigação de tentar se controlar ao máximo. Então da próxima vez, né, eu me comprometo com vocês que eu vou tentar me controlar. Não posso prometer, porque pode ser que eu não me controle. Né? Eu vou sair de perto. Da próxima vez, quando a mamãe estiver saindo de perto, já sabe que a mamãe está com raiva. E a mamãe não quer gritar na frente de vocês. A mamãe vai se enfiar embaixo do chuveiro gelado, que é para poder ver se a raiva passa. Então, com isso, eles aprendem. Olha só, a mamãe também erra, a mamãe tem esses sentimentos, a mamãe consegue entender quando eu sinto isso. Mas, olha, a mamãe está lutando. A mamãe está tentando, de uma certa forma, canalizar isso de uma outra forma. Olha lá, ela foi tomar um banho gelado, né? E aí, às vezes, você pode até propor para uma criança briguenta, que vai muita raiva, olha só, vamos tomar um banho gelado, que é para ver se a gente consegue canalizar essa raiva de uma outra forma. E ele está acostumado a ver você fazer isso. Então, tudo isso ajuda nesse processo, né, da gente ir educando. Lourdes, eu vi um comentário aqui. Eu posso falar sobre esse comentário? Claro, pode. Eu só não sei, pode acontecer, talvez, de dar o tempo da nossa live. Pelo visto, a gente tem mais 5 minutinhos. 5 minutos. Mas depois a gente volta e puxa a live de novo. Para conseguir encerrar. É rapidinho. Foi aqui, ó, filhos autoconfiantes. Ela colocou assim, não sei se é ela ou se é ele, que a foto tá bem pequenininha aqui. E parece um casal. Educar não é fácil mesmo. Eu me tornei Kids Coach porque não sabia educar minhas filhas e eu estava frustrada, né? Então, o que acontece? Às vezes as pessoas podem me ver aqui, vou falar no meu caso, não vou falar de você, tá, Luz? Mas às vezes a pessoa pode me ver aqui, né, mais velha, 4 filhos, super experiente, dando aula aqui para todo mundo e achar, né, que eu já consigo fazer tudo isso, que tudo que eu falo aqui é mole para mim. Porque aqui em casa não sai... Exatamente, que aqui em casa não sai um grito, não sai uma briga, não sai uma confusão. Gente, olha só, não tem nada disso, né? Eu sou humana, eu tenho as mesmas dificuldades que vocês, né? E quando a gente está nessa posição de tentar ajudar o outro, tentar orientar o outro, pensem sempre, né, que a primeira pessoa que ouve tudo que eu estou falando sou eu mesma. Né? O ouvido mais próximo da minha boquinha é o meu. Então, no princípio que eu estou colocando, a partir desse princípio que eu coloco para vocês, eu estou colocando isso para mim mesma. Né? E à medida que eu falo isso para uma outra mãe, isso faz com que eu me comprometa, enquanto mãe, a lutar nisso também. Né? Então, tudo isso que a gente costuma falar e colocar e orientar, a gente sabe, né, de carteirinha que é complicado, que não é fácil. Né? Então, às vezes as pessoas estão de fora e falam assim, ah, não, para ela é fácil, ela já consegue, eu que não vou conseguir nunca. Não, amor, olha só, eu também não consigo não, tá? Mas o que importa é a gente estar tentando. A gente, a cada dia, está melhorando pelo menos um pouquinho mais. Né? Está se desenvolvendo um pouquinho mais. Tá? Então, isso que eu queria falar. Tá? Isso. Eu acho importante... Pergunta mais, Lu. Menina do céu, eu acho que a gente tem que fazer uma série de lives. A gente vai ter que fazer uma semana de lives aqui.
É muita coisa, né? Gente, é muita coisa. E é aquilo, dentro de um só tema, né? Só para as pessoas entenderem, dentro de um só tema, perceba que a gente falou sobre casamento, dentro de tudo isso, educação de filhos, sobre maturidade, né? Sobre Isso. pitaco, pitaqueiro de plantão, que toda mãe tem. Então é muito interessante como tudo acaba se conversando, Sim. né? A vida da gente Isso. é muito orgânica para a gente ficar Isso. trabalhando só por bloquinho, né? É, verdade, né? Essa é a vida É. real, né? As coisas vão, elas vão se encaixando e eu tenho uma dificuldade tremenda com isso, né? Em termos de preparar minhas formações, né? Lá para os pais da escola, ou preparar meus temas aqui, porque eu quero desenvolver um tema, aí dentro daquele tema tem outros subtemas que eu falo, não, mas aí eu preciso ver isso, mas eu também preciso ver isso, também preciso ver aquilo. Aí eu demoro para definir né? Agora, minha volta, eu estou prometendo há um tempão voltar com as questões aí dos temperamentos, mas aí vão aparecendo as outras coisas que eu vou puxando, mas eu vou voltar, eu vou voltar. Na hora que vem, já foi. Bom, eu queria aproveitar então, já que falta pouquinho tempo para nossa live esgotar o tempo do Instagram, antes do Instagram botar a gente para fora, eu queria aproveitar, já que perguntaram sobre temperamentos e etc., Uhum, eu queria indicar para vocês, né, um material que a Adriana desenvolveu sobre temperamentos. Tá uhum, lá no perfil dela. Ela tem aulas incríveis sobre isso. Tem o questionário que ela montou sobre temperamento aham. para quem tem dificuldade de conseguir Identificar encaixar, ali, né? né? Isso. Tem dificuldade de conseguir identificar o temperamento de cada criança, de adultos também. Então, tudo isso lá, Isso. né? E perguntaram aí se é muito tarde, né? 13 anos é muito tarde, 40 anos, eu vou mais longe, vai. 40 anos é muito tarde para a gente educar os afetos? Não, nunca, nunca é tarde, né? Eu estou me educando agora, gente. Né? Ainda não cheguei nos 50, tô quase lá, tô com um pezinho lá, mas eu tô me educando agora, ainda mais para um filho, né? Para uma criança. A gente tá sempre. Eu tô passando agora por esse desafio aí de ajudar a finalizar um processo de educação do meu de 18. Né? Eu Uhum. brinco com ele. Enquanto você estiver aqui em casa, né, você vai ser o meu filhinho e que vai ter mamãe aqui no seu pé de alguma maneira. Eu não tenho como ficar fora disso, né? De Aham. ficar ali só assistindo a coisa acontecer. Né? Então, nunca é tarde, para um filho nunca é tarde. Né? Às vezes, Legal. porque todo mundo fala que os primeiros anos são essenciais. Olha, se você teve a oportunidade de aproveitar isso, muito bom para você. Se você não teve, vambora, arregaça a manga, tá na hora. Né? Para um Entre os filho, a 30 mãe e os consegue. 40, entre os 40 do que os 60, né? Então sempre vai pensando assim. Exatamente, exatamente. Legal, legal. Bom, Adriana, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Imagina, Lu. Eu espero que você apareça mais vezes, né? Porque como a gente falou, esse tema dá subtemas e os subtemas dão outros subtemas. Isso. A gente combina, a gente marca. Não sei se eu consegui atender suas expectativas aí. Eu falo muito, acaba que eu fujo, vou e volto também, né? Não, é Mas é bom, é bom que bom. aí fica, Pode falar. aí dá uma oportunidade para a gente se encontrar de novo e fazer outra, não Eu é? acho, eu super acho. Essa é a graça do negócio, entendeu? Não, Isso. super, Você super, é de superou onde, a minha Lourdes? expectativa. Eu? É. Eu sou de São José do Rio Preto. Eu tô no interior de São Paulo. Ah, que delícia! Muito bom, muito bom. Quando você quiser conhecer o interiorzinho aqui, você pode vir aqui, está mais do que convidada. Tá, e quando você estiver aqui pelo Rio, vem tomar um café comigo também. Ah, pode deixar. Eu já falei, o Rio é meu sonho, assim. Eu ainda vou descer do avião com a minha havaiana e água de coco, assim, já descendo pro Rio de Janeiro. Vai rolar ainda, vai chegar meu sonho de princesa. Muito bom, Lourdes. Adorei aqui esse papo, foi muito, muito legal. Me fez parar para pensar um monte de coisa. Eu preparei aqui umas coisas, dei uma estudada novamente, pensei aqui o que seria mais interessante da gente conversar. E me ajudou muito, né, nesse processo de autoeducação,
né? A gente para se avaliar também, ver, peraí, eu estou fazendo isso? Como é que está isso aqui na minha vida para eu poder falar para o outro, né? Então foi assim, uma experiência super boa, gostei muito. Muito E aí vou obrigada. só esperar o seu convite. Vai chegar, Tá fique bom? tranquilo. Encerrando aqui, eu já mando